falar com você nessa manhã. Queria ministrar algo que desde quinta-feira, quem estava aqui no culto quinta-feira, campanha Portas Abertas, e Deus ministrou algo muito foi de confronto algumas coisas dos nossos corações e que nós precisamos aprender. E hoje eu queria, não é sequência, porque a sequência da mensagem vai ser na próxima quinta, mas eu queria trazer uma palavra ao meu coração de preparação para a campanha da família que nós vamos iniciar a partir da semana que vem. Por que eu queria dar essa palavra hoje? Porque para que um romper aconteça na sua vida, também na área familiar, existem algumas coisas que precisam ser consertadas. E eu quero ministrar essa palavra. Tem um tema aqui que eu queria falar com vocês, que é a marca do cristão. Qual é a marca do cristão? Então, se tivesse um selo para ser colocado em cada cristão, uma etiqueta que representa que realmente essa pessoa é cristão, a principal marca se chama perdão. Se tivesse um selo, um símbolo, o código do cristão seria perdão. Eu queria falar com isso porque isso aqui também é algo que na quinta-feira nós ministramos, é uma preparação de uma pista, como a gente usou, de uma pista de aeroporto, para receber coisas maiores ainda, aeronaves maiores. Então a gente usou uma ilustração quinta-feira, e de repente tem pessoas que querem receber coisas grandes. Aí eu usei o exemplo de uma grande aeronave, um grande Boeing, mas a pista toda esburacada, é uma pista pequena, estreita, curta, e essa pessoa não vai conseguir, esse aeroporto não vai conseguir receber uma aeronave de grande porte, porque não tem estrutura para receber. Então não vai vir, Deus não vai dar. Então nós estamos aprendendo que nós precisamos funcionar direito para receber, para que as portas sejam abertas. No campo da família, onde nós vamos entrar ministrando agora e profetizando uma palavra, depois você vai ver um banner aqui. Nós temos que também preparar isso, preparar para que a gente tenha famílias fortes, relevantes, estruturadas. Nós precisamos consertar algumas coisas que não estão legais. E eu queria falar sobre isso, sobre a marca, sobre a evidência de um cristão que é perdão. É uma frase que diz assim: você pode ter várias falhas, você pode ter vários defeitos e ser cristão, mas você não pode ser cristão e não perdoar, não liberar perdão. Fala comigo assim: eu posso ter vários defeitos e ser um cristão, mas eu não posso ser um cristão e não perdoar. Esse é o princípio. Eu quero ler um texto com vocês na palavra de Deus. Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Peço ajuda do Espírito Santo para ministrar sobre isso. Ontem à noite nós estávamos no tempo de oração e nós oramos por você que está aqui nessa manhã, e nós oramos por essa palavra também. Nós oramos por isso. Então você que está aqui, você é resposta de oração. Olha só, Mateus capítulo 18, verso 23, diz assim: porque o reino do céu é comparado com um rei que resolveu fazer uma cena de contas com um de seus empregados. Logo no começo
começo trouxeram um que lhe devia quantos? Milhões de moedas de prata. Tem uma versão que fala 100.000 talentos. Era muita coisa. Essa aqui é uma versão mais atualizada. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravos. O servo, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão, diante do rei, e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e pagarei tudo. Mas ele não concordou. Ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Esse é um texto muito duro, muito pesado. E para Jesus chegar nesse texto, nessa história, que ele começa a comparar o reino de Deus com essa situação, ele já estava ensinando sobre o perdão, estava sendo questionado sobre isso. E um pouquinho, alguns versículos antes, Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, até quantas vezes então, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? 7 vezes, tá bom? E Jesus disse: não digo 7, eu digo 70 vezes 7 por dia, todos os dias. Então, se isso não ficar muito claro para nós, que isso é uma marca, isso é uma evidência, isso é um selo, nós não conseguimos viver dessa forma. Quando a gente ofende alguém, quando a gente magoa alguém, trai alguém, faz algo contra essa pessoa, às vezes a pessoa que faz esquece. Essa pessoa ofendida dificilmente vai esquecer. Por isso que nós temos que sempre ter o coração pronto para pedir perdão também. Para pedir perdão. Como nessa história falava de um homem que tinha uma dívida absurda, impagável, não tinha como ser pago, não tinha como pagar. Mesmo ali o rei dando a ordem: olha, você vai ser vendido, sua esposa, seus filhos como escravos.
e aí sim a sua dívida vai ser paga. Mas para você pegar uma mulher, uma esposa, o marido, os filhos, e prender ou vender eles como escravos, é porque é uma dívida impagável. Nem como. Não tinha nenhuma possibilidade de cálculos, de o cara levantar recursos, de uma forma de trabalhar para que essa dívida fosse paga. Então o que ele faz? Ele se humilha diante daquele senhor que tem a dívida contra ele. E ele começa a se humilhar, ele começa a pedir perdão, ele começa a se humilhar. E o homem tem compaixão dele. Essa história representa a nossa vida. Uma vida de pecado, uma vida que estamos condenados ao inferno, a uma vida longe de Deus. Mas houve alguém que teve compaixão de nós. E João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrega Jesus como aquele que pagaria toda a dívida, aquele que não tinha pecado, aquele que veio como cordeiro, aquele que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então ele faz a maior oferta para a remissão, para a restauração dos nossos pecados, porque nós éramos culpados. A raça humana estava contaminada por causa do pecado. E aí vem Jesus e remiu, pagou na cruz do Calvário. Por isso nós não devemos adorar, por isso nós devemos fazer isso em memória dele. Por isso nós precisamos sempre ser gratos pelo sacrifício, por esse maior gesto de amor. Agora, na sequência do texto, aquele que foi perdoado, aquele que sai da presença do rei, agora livre, não tinha mais dívida, não tinha mais culpa, ele era um homem livre. De repente você está ouvindo e você tem algumas coisas que estão te prendendo, e imagina que alguém chega para você: olha, você está livre disso, não tem mais condenação sobre você, já foi pago. O rei teve compaixão, teve pena dele e liberou ele. Agora ele está o quê? Livre. Só que o que acontece? Na sequência, ele encontra o que deve também dinheiro para ele. E o que ele faz? Não perdoa. Ele foi perdoado, ele foi muito perdoado. Agora ele encontra alguém que deve muito menos do que ele devia e começa a sufocar esse outro homem, esse outro senhor, não libera, e a ponto de: olha, você vai ser preso, você está me devendo isso, até que a dívida seja paga. Esse outro homem começa a se ajoelhar, se humilhar da mesma maneira que ele fez, e mesmo assim ele não perdoa. As pessoas à sua volta olharam aquilo, viu o que o rei tinha feito com ele, liberou, e viu que ele não liberou. Eles ficaram revoltados. Presta atenção nisso. E volta para o rei, volta para o patrão e conta tudo. E a história você conhece. Tem uma versão da Bíblia que fala que ele foi entregue a atormentadores, demônios, atormentadores, descobridores, castigadores, para que a dívida dele agora fosse paga de outra forma. A próxima afirmação aqui diz assim: a pessoa que não perdoa é uma pessoa que se esqueceu o quanto foi perdoado pelo Pai. Tem assim? Sim. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que se esqueceu que foi perdoado pelo Pai. O que aquele homem estava fazendo agora? Ele esqueceu de tudo o que tinha acabado de acontecer com ele. Quando você vem para Jesus, a gente está falando de pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, estão servindo, estão acontecendo, mas sempre com coisas travadas na sua família, nas suas finanças, no corpo físico, enfermidades. Pessoas que
você. Isso são sintomas, são sinais que tem coisa que precisam ser corrigidas, porque não é normal. Quando você lê o início do capítulo 18, Jesus está dizendo o seguinte: olha, Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Nenhum desses pequeninos está usando as crianças para ensinar. Fala para quem está perto de você: Deus não quer que você se perca. Deus não quer. Quando a gente vai para o Evangelho, uma das cartas que João escreveu 3 cartas, uma das cartas, ele expressa o desejo de Deus. Ele fala assim: desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. E geralmente a gente acha que Deus quer apenas a salvação. Não é só a salvação, tem mais: que você vá bem em todas as coisas. E o que é todas as coisas? É justamente todas as coisas. Então Deus não tem prazer no seu sofrimento, Deus não tem prazer que você viva mal, Deus não tem prazer que o seu casamento não vá bem, que os seus filhos não vá bem. Deus não quer isso, não é o desejo de Deus. Então, se algumas coisas estão fora da ordem, a gente precisa parar, analisar, pensar um pouquinho o que pode estar funcionando de forma errada. É mau funcionamento. Porque Deus cria todas as coisas para funcionar direito. Tudo o que Deus cria é perfeito. Nós, apesar de sermos imperfeitos, em Cristo nos tornamos perfeitos. Quem pode dar glória a Deus? Essa nova vida em Cristo, olhando a palavra, estudando a palavra, obedecendo princípios, a nossa vida pode ser transformada e pode ser transformadora. Transformada é quando você nasce de novo e começa a perceber um novo comportamento, nova atitude, e transformadora quando daí a partir de você outras pessoas começam também a ser abençoadas, ser transformadas. Então, o maior problema que a gente enfrenta é que a gente não está funcionando direito. Tem uma afirmação que eu coloquei, que é: a isca de Satanás é a ofensa. Já viu quando você quer pegar alguma coisa, você coloca iscas, rato, né? Um bicho, você quer capturar um animal, quer matar, quer prender, você vai jogar o quê? Iscas. É assim, né? Você quer pescar, você tem que ter uma boa isca. Você pode ter o melhor equipamento, o melhor parafernália, tralha, né? Traia. Mas você tem que ter a isca boa. A isca para capturar aquilo que você quer. E o diabo, eu estava meditando ontem à noite aqui, que ele está no nosso território buscando um espaço para levar vantagem, para destruir, para capturar. E uma das iscas que ele usa é a ofensa. Toda pessoa ofendida, ela fecha o seu coração para aquela pessoa. Se sentiu ofendida, se sentiu traída, se sentiu rejeitada, se sentiu amaldiçoada, e essa isca se chama ofensa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aqui paralisa as pessoas, isso aqui trava relacionamentos, isso aqui impede que as pessoas sejam curadas, impede que as pessoas prosperem. É como se fosse um bloqueio. A pessoa começa agora somente a gastar energia em cima disso. Quando alguém é ofendido, quando você descobre que alguém
eu pegar isso, daqui a pouco eu estou preso. Eu fui capturado. O pastor Alexandre compartilhou um testemunho na sexta-feira, você estava falando sobre o testemunho, relacionado ao perdão, ou a falta de liberar perdão. Quando ele estava contando testemunho na mesa, juntamente com os pastores aqui, sexta-feira, a oração enquanto eu estava fazendo a oração aqui na quinta-feira, eu via os olhos normais, eu via as pessoas à frente de forma natural. Mas quando eu fechava os olhos, eu via pessoas amarradas. Pessoas amarradas. Eu abri o olho, estava tudo normal, eu fechava, eu via pessoas amarradas. Por causa da ofensa. Porque ela aprisiona. Então, se a ofensa é uma isca, e eu caio nessa isca, e eu vou em cima da isca, imagina aquela isca em cima de uma ratoeira. A hora que o rato chega para pegar a isca, a ratoeira prende ele e ele não sai mais dali. Ele fica preso ali. E a ofensa que está dentro de nós é como se fosse um lixo. E a gente já começa a viver uma vida amargurada. Tem gente que não consegue rir mais, sorrir mais, não consegue mais conviver com as pessoas, não consegue se relacionar e vai se tornando uma pessoa amarga. A amargura toma conta da pessoa. E existem estudos científicos que o nosso corpo é feito por muita porção de água, e essa água que está sobre o nosso organismo, ela começa a se tornar amarga, e vão sendo liberadas substâncias químicas do nosso organismo, e as pessoas se tornam amarguradas mesmo. Amargas. Você conhece alguém amargo? Não dá para conversar, nunca tem solução. São pessoas que caíram nesse engano e com esse lixo que, em nome de Jesus, se tinha isso sobre a sua vida, isso vai sair hoje, em nome de Jesus, e fica ajudando de nada para o outro. Aí eu perguntei quinta-feira, quem domina a sua vida, Deus ou o diabo? Aí todo mundo fala, Deus. Aí quando você começa a perguntar, começa a você falar sobre isso, você vai perceber que é amargura. Eu não consigo perdoar, não consigo. E está dominando, infelizmente, você querendo ou não é Deus. Próximo. Você não é uma lixeira. Fala para quem está perto de você não é uma lixeira. Você é um vaso escolhido. Está fora da ordem ali, mas sei lá, você não é uma lixeira, você é um vaso escolhido. Eu preciso entender isso. Não dá para aceitar eu, como cristão, como servo de Deus, ficar administrando coisas que eu não posso olhar mais, que eu não posso mais ouvir nenhum nome da pessoa que já me causa maligno. E a gente vai desviando daqui, desviando dali, e tem coisas que ainda machucam. Eu preciso, em nome de Jesus, liberar isso na minha vida. Preciso. Quando a gente lembra da história de José, que teve sonho de Deus para a vida dele, Deus deu sonhos para ele, e o sonho de José incomodou os irmãos dele, a ponto dos irmãos jogar ele numa cova, vender ele como escravo. Mas era alguém que tinha um sonho de Deus, ele tinha a revelação de Deus, e ele foi se mantendo fiel diante do Senhor, foi trabalhar na casa de um homem, ele respeitou, a mulher daquele homem começou a querer
reconhecer, mas os irmãos não reconhecem. Jamais imaginaria que José seria um dos reis, um dos nobres, o governador do Egito. E José cria uma situação ali para que eles fossem descobertos uma possível roubo, retém os irmãos ali, preso, manda buscar os outros e vira um rebuliço só. Mas presta atenção, quando os irmãos todos estão na presença deles, ele manda todo mundo sair. E ele tinha algo guardado dentro dele que ele não estava fazendo bem. Ele tinha um lixo, ele tinha uma marca no coração. Por mais que aparentemente ele estava prosperando, ele não reconhecia que tinha algo dentro dele que não estava resolvido. Ele pede para todo mundo sair da sala, fica aí nos irmãos, ele começa a tirar as vestes. E diz a palavra que ele começa a gritar aquilo que ele nunca tinha contado para ninguém, aquilo que ele nunca tinha revelado para ninguém. E a Bíblia fala que toda a circunvizinhança, que a vizinhança onde ele estava, começa a ouvir o grito de José. Porque ele precisava ser liberto, ele estava preso, amargurado por causa da traição dos irmãos. O que ele estava ajudando os irmãos não entenderam, tiveram inveja dele, prenderam ele, venderam ele, e aquilo aparentemente estava normal, mas ali se revelou que tinha problema dentro dele. E ele tira suas vestes e ele começa a gritar, porque ele precisava ser livre. E naquele momento ele consegue tirar todo aquele lixo para fora dele e começa a liberar o perdão para os seus irmãos. Seus irmãos ficam assustados, apavorados. O que será que ele vai fazer com a gente agora? E ele começa a abraçar os seus irmãos. E ele tem um momento de restauração. Ele precisava tirar aquela marca, aquele lixo para fora. Você sabe o que nos impede muitas vezes de liberar, de chegar numa posição como essa? É algo que, por causa da ofensa, cria-se um sistema de defesa em nós chamado orgulho. E eu coloquei uma frase aqui: o orgulhoso não consegue reconhecer que ele tem orgulho por causa do orgulho. Não, mas porque eu fui ofendido, pastor. Eu sei. Mas o senhor não sabe, o senhor tem ideia do que a pessoa fez comigo.
camiseta, mais feliz. E ele chega perto da camiseta, tem poucas marcas de carvão na camiseta. Aí ele fez, meu filho, dá uma olhada aqui. Ele tinha um espelho, começa a mostrar o espelho pro filho, né? Dá uma olhada como você ficou. Ele ficou todo preto, suado, sujo, completamente sujo. E apenas algumas marcas na camiseta. E o pai ensina o filho: quando você tem raiva de alguém, quando você não libera perdão, quem fica sujo, quem fica doente é você. Quando a gente acha que a gente tem os direitos, não, mas é meu direito, mas é isso, mas é aquilo. Tem a ver. A próxima afirmação fala o seguinte: quando você perdoa, quem fica livre é você. Experimenta fazer isso. Quinta-feira, logo terminou, eu estava conversando com um líder aqui. Enquanto eu estava conversando, faltando assim, ele começou, perto da porta, ele começou a chorar. Eu nunca tinha visto ele andando assim, faltando, chorando, né? Aí ele falou: pastor, tive um problema com meu pai, faz um ano que eu não consigo olhar para a cara do meu pai. Eu não consigo. E o meu pai liga para mim, liga para a gente como se nada tivesse acontecido. E eu falei para ele: você está ficando doente por causa disso. E as coisas estão fechadas. Eu falei para ele: hoje a sua vida vai mudar. Hoje a tua história vai mudar. Eu sei que o processo de perdão é uma liberação, é uma decisão. Alguém chegou para o pastor Alexandre e falou assim: pastor, mas eu não sinto nada. E você nunca vai ter um sentimento para perdoar alguém. Eu não estou sentindo de liberar perdão. Você nunca vai sentir. Eu estou orando para que Deus fale comigo, para liberar Deus. Essa oração não vai funcionar, não é assim que funciona, é uma liberação. É uma carta de liberação, é uma palavra de escultura. Uma decisão, perdão. E quando você libera, quem fica livre é você. Quando José está ali, e ele, os irmãos, não sabia do que ele tinha passado, mas naquele momento ele é livre. José, ele tem dois filhos, um ele chama Manassés e o outro chama Efraim. E quando ele coloca o nome do filho de Manassés, ele quer dizer o seguinte: olha, Deus me fez esquecer o meu passado de sofrimento. Deus quer ver aquele mal no meio. Hoje eu estou aqui para cuidar de vocês. O outro nome do filho de José chamava Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Geralmente quando a gente entra em crise, entra em problema, a gente quer ir embora, quer fugir, quer sair daqui. Não é esse, não é o caminho. Precisa resolver as coisas. Não é fugir que resolve, é sentando e tomando decisões. Quando você perdoa, quem fica livre é você. Eu quero profetizar essa manhã: hoje tem cura para você. Hoje tem cura para a sua família. Hoje tem cura do seu casamento. Eu sei, Deus disse que eu estou falando com vocês, porque existem casais que estão aqui sentados me ouvindo nessa manhã. É que tem algumas coisas que você ainda não perdoou totalmente. E quando acontece alguma situação, você joga na cara do outro, você faz lembrar, você lembra de tudo aquilo que um dia você disse que perdoou, você aceitou e continuou, mas está só uma fachada ainda. Mas hoje tem cura para o seu casamento, hoje tem cura para o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais. Preste atenção. Liberar perdão
dizer que você tem que se relacionar, ficar da mesma forma como você estava antes. Entendendo o que a pessoa fez com você, mas você precisa liberar. O que vai acontecer? Agora tem algumas pessoas que falam o seguinte: as pessoas falam assim, não, pastor, eu não retenho perdão de ninguém, não. Só que é o seguinte, eu entreguei aquelas pessoas na mão de Deus. Essa é uma forma horrível de dizer, eu não perdoo. Eu sou melhor que Deus. Eu sou melhor que Jesus. Quando esse engano vem na minha mente, eu sou preso e capturado. Você nasceu para ser livre, você nasceu para ser curado. Quero orar com você nessa manhã, quero profetizar. Hoje tem um novo começo para você. Hoje tem um novo começo para a sua família, para o seu casamento. Fique em pé, Deus vai cuidar com você. Esposa do lado, se você está com a sua família, se tem alguma coisa para resolver, resolva hoje, resolva agora. Às vezes dentro da igreja, se você tiver alguma coisa com outro irmão, conversa com ele hoje, resolve hoje. Às vezes uma coisa que a pessoa fez, você nem lembra, a pessoa nem sabe o que fez. Mas de repente uma atitude minha, uma atitude do outro, te chateou, te magoou, chega e fala, pastor, você fez isso comigo, aquele dia você falou isso e tal, e aquilo entrou no meu coração, e eu queria resolver isso aqui, resolve hoje, chega em mim e fala hoje, chega em mim e fala hoje, conversa hoje, essa pessoa nem sabe. Mas quem é que foi ofendido sabe quando precisa que isso saia da vida. Nós precisamos perdoar. Você sabe por quê? Porque nós somos muito, mas muito perdoados pelo Pai. Ele nos ama, Ele nos perdoa. Nós estamos preparando, porque a partir do ano que vem nós vamos começar a campanha da família, da restauração da família, áreas que Deus vai mudar a história das nossas vidas. E eu quero profetizar isso aqui. Hoje tem um novo começo para você. Hoje tem um novo começo para a sua família. Hoje tem um novo começo, uma nova história. Quero orar para você nessa manhã, feche os olhos. Em nome de Jesus, segura a mão de quem perto de você. Deus está trazendo cura para relacionamentos, para casamentos, amigos. Deus está curando o seu relacionamento. Deus está curando o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus familiares. Libera essa hora, fala o nome da pessoa que gerou uma ofensa para você. Fala o nome dele, fala o nome dela. Começa a liberar nessa hora, libera o Senhor. Perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa. Você decidiu caminhar junto com ele, alguma coisa que aconteceu, mas sempre você fica com medo, sempre você fica com receio, sempre você fica com o pé atrás, sempre você fica jogando na cara. Para com isso, para de administrar lixo dentro de você. Essa é uma manhã de libertação, essa é uma manhã que essas prisões vão cair por terra agora. Nós vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar todos juntos. Talvez eu não tenha
mas que eles percam a força por causa da sua decisão de liberar o perdão. Você libera o perdão, quem perdoa fica livre. Em nome de Jesus. Você é livre, você é livre para amar. Você é livre para viver um novo propósito. Você é livre para viver uma nova história. Você é livre para amar Jesus. Você é livre.